Conhecimento, ferramenta fundamental no seu crescimento pessoal e profissional. Na estrada do saber, é preciso e necessário que você tenha a companhia dos melhores profissionais, dos melhores mestres e de uma instituição que seja inovadora e que preze pela ética, pelo comportamento, pela cidadania, pela responsabilidade e pela sustentabilidade. Eu me chamo Silvano Carvalho e estou aqui com Débora Leão e Iraton Hans, começando o Ponto Legal 2026, sempre sob a supervisão das professoras Cíntia Menezes Maia, Juliana Vaz e Carla Michele Quaresma. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga as nossas redes sociais, @Faculdade CDL, @Direito, Faculdade CDL. Nosso tema de hoje é sinônimo de sucesso educacional. A Faculdade CDL. São 10 cursos de graduação, 12 cursos de pós-graduação e inúmeros cursos de curta duração. A faculdade tem a visão de ser a maior escola de negócios do Nordeste. E para falar sobre ela, nada melhor do que receber aqui aqueles que estão à frente desse projeto. Graduado em Direito, ele é um empresário de visão, como tem demonstrado na liderança das suas 28 lojas em Fortaleza e na região metropolitana. Sua trajetória une de forma exemplar a educação, o empreendedorismo e o compromisso social. Para ele, a educação superior é uma das mais poderosas ferramentas de transformação da vida das pessoas. E eu concordo plenamente. Não apenas para ampliar oportunidades profissionais, mas por formar cidadãos críticos preparados para liderar, inovar e impactar positivamente a sociedade. Essa visão dialoga diretamente com os aprendizados trazidos pela NRF, Retail's Big Show, maior evento de varejo do mundo. Nós temos a honra de receber no Ponto Legal o diretor da Faculdade CDL e vice-presidente do CDL Fortaleza, Dr. Francisco de Assis Costa Cavalcante. Dr. Assis, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao Ponto Legal. É um prazer grande estar aqui com você, com esse seu público maravilhoso, aqui com o da Mata, a professora Neurosmene, para a gente falar de educação, sabe? Porque desde tenra idade eu compreendo que a educação é que transforma, a educação é que traz o conhecimento, a educação, ela transforma completamente o indivíduo, criando perspectivas. Se você quer anular uma pessoa, tira as perspectivas dela. E a educação ela tem esse papel de criar perspectivas, criar planejamentos, criar ideias, transformar as pessoas. De tal forma que essa faculdade, quando ela começou com cursos de cobranças, né? Curso de cobrança, curso de caixa. A ideia era o quê? Formar pessoas para frente de loja. A ideia era essa. Mas não era faculdade. Primeiro era somente fazer dessa forma, melhorar o conhecimento das pessoas para a atividade laboral. Com o tempo, foi se percebendo que precisava qualificar mais, né? Então, foi-se criar uma instituição, um curso reconhecido de gestão comercial e administração, para dar mais legitimidade, ao mesmo tempo trazer mais conhecimento. E daí, conhecimento para o pessoal de frente de loja. E daí, então, começou a discutir, nós vamos ser uma faculdade, um curso, uma universidade no futuro voltada para o varejo? Não só. Não só. Depois, então, quando nós vimos que os diretores da faculdade, eles se empenharam dentro da faculdade CDL, trazendo conhecimento, distribuindo conhecimentos, participando
da elaboração da sua estrutura, se percebeu que ela não era uma faculdade só do varejo. O varejo dá sustentação, mas ela é uma faculdade de todos e para todos. De tal forma que eu fico muito feliz em estar na direção da Faculdade CDL já há 8 anos, porque eu percebo que eu contribuo, ou melhor, que nós que fazemos a Faculdade CDL contribuímos para a sociedade. Levando em consideração a qualidade dos professores, levando em consideração o conteúdo que é extraído dentro do que é necessário. Uma coisa interessante é o seguinte, quando os alunos da faculdade CDL, 93% deles estão empregados. Por quê? É porque eles são pessoas mais maduras que vêm fazer o curso porque está precisando dele. Então, essa unção aqui da nossa vontade de fazer um curso diferente, um curso realmente que não deixa a desejar sob aspecto nenhum, e um aluno que quer aprender para se profissionalizar, essa é a grande pegada, é o grande sonho de realização da Faculdade CDL. Então, como eu quero lhe dizer, nós estamos aqui na Faculdade CDL buscando trazer a sociedade, transformá-la e devolvê-las, não só para as lojas, mas para o trabalho como um todo. Essa pessoa mais capacitada, melhorada, enfim, preparada para a sua atividade laboral. E nada melhor do que ter uma equipe competente que entenda. Na mesa com a gente, ele que é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Ibirapuera, UNIB. Tem especialização em Auditoria e Controladoria pela Universidade Ibirapuera também e mestrado pela Universidade de Guarulhos, né? MBA de Finanças pelo IBMEC. Possui experiência na área de administração, com ênfase em educação, larga experiência em PPC, PDI, PPI, credenciamento de IES, autorização de curso, reconhecimento de curso, renovação de reconhecimento de curso e transferência de mantença. É isso? E pedidos de educação à distância. É professor nas áreas de administração, contábeis e informática. Possui formação técnica em eletrônica aeronáutica, especialista em instrumentação aeronáutica e instrumentação meteorológica com finalidades aeronáuticas. Nós também temos a honra de receber na mesa o superintendente da Faculdade CDL e professor das disciplinas de Contabilidade Geral, Introdutória e Gestão de Curso, professor Lourenço Rodrigues da Mata Filho. Seja bem-vindo ao Ponto Legal, professor. É um prazer estar aqui com você, Silvano, para a gente poder falar sobre educação. Corroborando com as palavras do Dr. Assis, não existe atalho, não existe desvio para o crescimento e desenvolvimento de uma pessoa, de uma nação, que não seja através do conhecimento e através dos estudos. Paulo Freire já dizia lá atrás, Piaget também, né, a interação do sujeito com o objeto é que faz o conhecimento, né? O ensino não muda o mundo, ele transforma o homem transforma o mundo. Estou aqui à sua disposição. Ah, que maravilha. E ela está de volta ao Ponto Legal. Mais uma vez, cumprindo a promessa que fez. Formada em letras, com especialização em ensino e informática educativa, mestre em educação brasileira e professora com mais de 40 anos de experiência em todos os níveis de ensino. E, como eu disse da primeira vez, apaixonada pela educação. Bem-vinda de volta, professora Neurismene Oliveira, que é coordenadora de graduação da Faculdade CDL e madrinha do Ponto Legal, viu? Uma madrinha orgulhosa, né, desse afilhado tão expressivo. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um grande prazer falar sobre a Faculdade CDL. Eu acredito muito no propósito que a faculdade tem, que aqui já foi dito, né, de formar pessoas, de aprimorar talentos, de dar a oportunidade desse contato com a qualidade de ensino. Eu costumo dizer que montar uma faculdade talvez nem seja tão difícil, né? Você
aluga um ponto, né? Se a gente pensar em termos estruturais, né? Contrata umas pessoas e vai lá, pede autorização ao MEC. Mas o percurso da Faculdade CDL, ele sedimenta o compromisso que os profissionais têm com a educação. Então, nós temos hoje na Faculdade CDL um corpo docente extremamente qualificado, nós temos uma equipe extremamente dedicada aos projetos da faculdade, empenhadas em fazer com que a faculdade realmente cresça, e eu posso aqui constatar, né, eu estou há 10 anos na faculdade e tenho acompanhado esse crescimento. Então, a faculdade, eu até gosto de dizer, né, quando eu entrei aqui, nós tínhamos uma estrutura bem modesta, tínhamos menos cursos, tínhamos uma estrutura mais caseira, né? Não que não tivesse qualidade, porque também sem qualidade não se cresce. Então, mas hoje nós nos tornamos bastante profissionais, então nós temos uma estrutura já bem sedimentada, bem qualificada em todas as áreas da estrutura administrativa e especialmente no que se refere à estrutura de ensino. Então, temos coordenadores de curso que são doutores, que têm conhecimento já amplo, né, de todos os processos de validação dos cursos, né, no MEC, porque aqui eu acho que é importante a gente falar que o MEC ele baliza muito a questão da nossa da referência que podemos ter no mercado. E eu acredito muito que a faculdade de CDL vai crescer e crescer bastante, principalmente aqui com essa. Eu disse no começo, né? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque são 2 mestres que sabem exatamente para onde vamos levar a faculdade CDL. Que maravilha. Eu vou começar, eu vou fazer algumas perguntas aqui, mas eu queria começar, doutor Assis, com uma citação. Me perdoe se eu falar alguma coisa aqui que não seja, não tenha sido expressão sua, mas eu copiei aqui um texto de uma palavra sua e eu gostaria de lê-lo antes de fazer a pergunta. Em que o senhor diz que a NRF deixou claro que o consumidor contemporâneo já não se encanta apenas com a tecnologia em si. Ele não quer saber qual a tecnologia está sendo usada, ele quer sentir o resultado dela na experiência de compra, na fluidez do processo, na personalização do atendimento e na eficiência da entrega. Nesse novo cenário, tecnologia deixa de ser vitrine e passa a ser meio. O protagonismo está no resultado, na jornada do cliente e no valor gerado. É exatamente nesse ponto que a educação, inovação e varejo se encontram. Em formar pessoas capazes de transformar tecnologia em solução, dados em decisões e conhecimento em resultados reais. Fecha aspas. Eu queria lhe perguntar, e dentro disso eu concordo plenamente com o senhor e até por toda a introdução que o senhor fez, quando o senhor enxerga lá na frente a faculdade CDL, quando você enxerga lá na frente os seus formandos, que objetivo, que sonho o senhor tem para realizar ainda, para continuar realizando ainda à frente da faculdade CDL, no que diz respeito àqueles profissionais que saem daqui? Porque, assim, todo estudante, ele sai conhecendo muito bem a teoria, conhecendo um pouco da prática, mas com uma dificuldade que vamos dizer assim, vender aquele conhecimento que ele tem, colocar aquele conhecimento no mercado, né? E isso passa muito por aquilo que a faculdade oferece. Eu, particularmente, vendo a quantidade de cursos que a gente tem, inclusive aqueles cursos de pequena duração, que ajudam muito a pessoa a se colocar no mercado, a ajustar algumas posições,
sinto que aqui que o ambiente é formado exatamente para deixar o profissional sair daqui sabendo fazer tudo. Esse é um sonho, um objetivo, está sendo contemplado. Como é que o senhor enxerga isso para o futuro? A NRF ela é uma balizadora do que vai acontecer naquele ano em termos de varejo, né? Desenvolvimento, tecnologia, pessoas, tudo mais. E cada ano tem um tema, né? Já teve a IA, foi ano passado, já teve também loja online versus loja offline, loja física e diversos outros temas. E hoje, agora em janeiro, os palestrantes eles se revezaram sempre dentro de um tema aonde eles diziam exatamente o seguinte: a tecnologia é importante, é muito importante. Mas o consumidor já vê tecnologia em tudo que é canto, na casa dele, no escritório, tudo canto ele já vê aquilo ali. Então, não adianta o lojista querer botar um computador, uma gracinha tal, que o consumidor nunca vai saber disso. Ele quer saber da vantagem que ele vai ter no uso daquela tecnologia. Ele quer saber isso. E a faculdade CDL, né, os alunos da faculdade CDL, eles são orientados nesse sentido. No sentido de que as ações desses profissionais têm que ser voltadas para o homem como centro das ações. Se você perceber, a maioria dos cursos que tem na faculdade CDL é de humanas. Quando uma faculdade ela tem a maioria dos seus cursos na carteira de humanas, certamente esse trabalho humano ele é bem mais desenvolvido. E o que as empresas hoje precisam, na conformidade com o que ocorre das comunicações, das palestras que tiveram na NRF, o homem no centro das decisões. Então, nós preparamos os nossos alunos exatamente com esse desiderato, com esse objetivo, com essa performance, de aquela pessoa, ela respeitar o semelhante, colaborar, integrar e desenvolver. Entendeu? Então, a faculdade CDL, ela tem essa preocupação. E isso é o que me atrai. Dada a minha formação humanística, eu percebo que, sem o ser humano, você não chega a canto nenhum. É verdade. Não chega a canto nenhum. A tecnologia, você até que vai até a certa altura, mas você precisa do homem para trabalhar com ela. Você desenvolver o homem para trabalhar com a tecnologia. Então, nós na faculdade CDL temos essa preocupação de humanizar os nossos cursos, humanizar os nossos profissionais, para que eles saiam com conhecimento científico humanizado. Perfeitamente. A faculdade tem se estruturado, a cada ano que passa a gente nota que ela tem ela tem se estruturado melhor. 2026, que novidades a gente tem aqui para a faculdade CDL? São 10 cursos de graduação, né? Vamos começar pela graduação, né? Que novidades a gente tem para a graduação? E o crescimento, ele não pode parar, nunca. É interessante quando o doutor Assis fala na questão humana, não tem nada, nenhuma tecnologia, nenhum aparelho mecânico que substitua. E a faculdade tem o acolhimento como essência do seu trabalho. Então, a gente acolhe muito. Isso foi identificado, né, na nossa avaliação institucional. Então, nós fazemos semestralmente uma avaliação que é tanto quantitativa quanto qualitativa. E fazemos com muito cuidado a leitura, né, desses relatórios de avaliação institucional, identificando as necessidades dos alunos. Então, há, sim, a necessidade mais prática, mais física, e aí a gente tem que estar constantemente fazendo, né, esse trabalho de melhorar, né, o ambiente de sala de aula, as tecnologias que estão presentes em sala de aula,
mas, sobretudo, entender as necessidades do aluno. O aluno que trabalha, o aluno que chega cansado, que sai correndo para trabalhar depois da aula da manhã, muitas vezes. E estamos trabalhando já há alguns semestres com o desenvolvimento de metodologias ativas, porque a gente não consegue fazer um bom trabalho em sala de aula se o aluno não for o protagonista daquele momento. É o aluno que precisa estar ali empenhado em entender, em praticar, em perceber, refletir, questionar. Todo o conteúdo ele passado sem essa interação, sem colocar o aluno no centro do processo, vale muito pouco. Então, cada vez mais as nossas avaliações institucionais direcionam o trabalho didático, pedagógico, metodológico dentro de sala de aula para a participação ativa dos nossos alunos. Então, com isso, a gente vai engajando não apenas tecnologicamente, mas também humanamente nos trabalhos que são feitos em sala de aula. Então, vou citar aqui um exemplo, não é o único, mas nós fazemos revisões nos projetos pedagógicos. Então, a equipe de professores do núcleo docente estruturante analisa as necessidades pedagógicas e fazemos as revisões tanto de conteúdos, né, das emendas das disciplinas, quanto de todo o projeto pedagógico dos cursos. E a gente agora fez uma alteração, a inclusão de uma disciplina que é bastante prática, que é design, dentro do curso de marketing, por exemplo, que é para buscar essa junção aí do que é prático, do que é tecnológico, do que o profissional humanamente sente a necessidade no seu trabalho. Eu sei que você vai perguntar do NPJ, mas o NPJ vai aí nessa linha... Eu tenho que puxar uma sardinha para o lado direito aqui, né? Pois é, então, dentre as novidades, está aí o nosso NPJ, já com uma interação bastante grande com o juizado especial, né, que apresenta algumas demandas para os alunos matriculados nas disciplinas de estágio, buscando fazê-los entender, né, exatamente que não é só o código, que não é só aquele conteúdo que ele já aprendeu em sala de aula, mas cada caso é um caso, né? A gente gosta muito de dizer que a análise dessa realidade com a qual o aluno vai se deparar no mercado de trabalho é que vai realmente atestar a competência dele para aquilo. Então, essa junção aí do trabalho pedagógico que se faz na Faculdade CDL com o bom conhecimento dos nossos professores nas suas áreas e essa interação com o mercado, aí eu acho que a gente fecha realmente, né, com uma perspectiva de formação extremamente qualificada. Maravilha. Só para contribuir aqui, Silvano, esse ano nós temos uma série de novidades. Nós estamos aí aguardando Isso ia perguntar. já estamos aguardando aí a portaria do curso de EAD e o credenciamento da faculdade para cursos EAD semipresencial e à distância. Que hoje não tem mais curso 100% à distância, né? Uhum. Então, dentro desse processo. Temos aí também o reconhecimento dos cursos de Direito e de Psicologia, que o MEC já está com o processo aberto, que a gente deve fazer isso nesse primeiro trimestre agora de 2026. E o recredenciamento da faculdade também, nós estamos trabalhando para que ele seja unificado, para que a gente possa, aí até o final do ano, se tudo correr dentro do planejamento nosso, entrar com a solicitação de centro universitário. O nosso plano de desenvolvimento institucional da faculdade, que é o nosso PDI, que é do ano de 2025 até o ano de 2029, são 5 anos, ele contempla aí uma gama imensa de abertura de cursos, de graduação, de pós-graduação, está tudo dentro disso daí, mas tudo ao seu tempo, entendeu? Professor, quando a gente, especialmente para mim, eu tenho já 50 e mais um pouquinho, e
depois que os meus bebês resolveram cuidar da vida, eu fui realizar meus sonhos, né? E eu tinha um sonho de fazer direito, realmente era um sonho. E eu me encaixei muito bem na faculdade CDL, muito bem, me senti muito bem aqui. E não só a minha turma, eu sinto que outras turmas também, mas como o senhor disse no começo, e a professora Neurismene falou também, a maioria dos alunos trabalha. Nós trabalhamos o dia todo. Então, nós chegamos aqui na faculdade. 93% dos nossos alunos estão empregados. Exatamente. E quando nós chegamos na faculdade, nós realmente estamos aqui porque nós queremos aprender, né? É uma necessidade que a gente tem. A minha turma é uma turma assim, eu acho que eu não sei se estou puxando muita sardinha para o meu lado, mas meio fora da curva, porque ela realmente é muito unida. Ela trabalha muito em conjunto por conta dessa necessidade, da falta de tempo. E a gente encontra uma estrutura que para a gente é boa, para a gente realmente satisfaz. E quando a gente começa um projeto assim, de extensão, e vê esse projeto de extensão frutificar, né, crescer, aumentar na faculdade, a gente percebe que a gente tem oportunidade, que é muito importante para a gente. O aluno quer oportunidade, não só durante a faculdade, mas depois. Mas para ele se sentir depois na faculdade com oportunidade, ele precisa, dentro da faculdade, perceber que a faculdade dá oportunidade para ele. Eu sou um exemplo disso, está aqui. Não que eu vá virar um comunicador, mas que a oportunidade de conversar com as pessoas aqui cresce profissionalmente. Faz com que eu cresça profissionalmente. Aqui, professor, sempre que a gente pode, um podcast tem a participação de um aluno da faculdade. No semestre passado, nós tivemos 6 podcasts com aluno, eram para ser 8. Mas, infelizmente, por uma questão de trabalho, de horário, 2 alunos não puderam vir. Mas a gente sempre traz, né? Em geral, a gente não traz quando, por exemplo, 2 convidados, a gente não traz. Mas quando é um convidado só, a gente sempre traz. E eu percebo como eles vêm, assim, reticentes, às vezes, com medo do momento, e depois saem mais felizes, né? E o que deixa a gente cada vez mais satisfeito com isso é entender o progresso da faculdade. E aí eu fico muito feliz porque o curso de marketing tirou nota máxima no MEC, né? E para a gente é maravilhoso que isso aconteça. O senhor nos falou, professor da Mata, agora sobre o crescimento da faculdade, né? Todas as perspectivas de crescimento. E eu vou perguntar não vou perguntar para o diretor, não, eu vou perguntar para o empresário como é que ele enxerga os alunos que saem agora de uma faculdade com a qualificação que a faculdade CDL tem a capacidade de dar. É mais fácil contratar? Pesa na hora de você olhar para aquele aluno e dizer, esse é capaz? Sim, certamente, né? Isso já começa quando ele chega ao ambiente onde ele vai ser selecionado, onde ele vai dar entrevista, onde ele vai ser entrevistado, onde ele vai ser percebido. A maneira como ele abre, a maneira como ele fecha a porta, a maneira como se comunica, a maneira como ele responde os questionamentos, a maneira como ele se afirma e a maneira como ele se comporta do ponto de vista humano. Tudo isso o entrevistador percebe e daí então contrata ou não contrata. Essa parte comportamental, diga assim, ela é o vestibular, ela é a entrada, ela é o início. Depois vamos ver os conhecimentos que aquela pessoa tem para o exercício laboral dela. E aí é onde vem a faculdade CDL. Nós procuramos fazer um trabalho com os alunos de tal forma que a nota ela é importante porque é o critério, né? Mas o que importa é a assimilação. O que importa é a ferramenta que foi dada para ele utilizar. Nós primamos muito por isso. A ferramenta que a gente está dando para esses alunos é uma ferramenta cega, é uma ferramenta amolada, é uma ferramenta eficaz. O nosso questionamento é sempre em cima disso.
Porque nós precisamos de seguidores. Nós precisamos de pessoas, como eu fico muito feliz quando eu estou em um ambiente, ou na praça, ou no shopping, e as pessoas passam por mim e vêm me cumprimentar e dizem, olha, eu fui estudante da faculdade de CDL, olha, eu estudo na faculdade de CDL. E aí eu fico muito feliz, porque se aquela pessoa me procurou para falar daquela satisfação dela, certamente ela está externando um pensamento que está dentro dela e que não foi nós que internalizamos, foi o tempo que ela passou na faculdade se preparando para as atividades. Das nossas 28 lojas, 12 lojas nossas, o nosso gerente passaram pelo curso de gestão comercial. Os resultados desses 12 gerentes não tem nada a ver com os demais. É bem diferente do ponto de vista de cuidado com o consumidor. Todos têm cuidado, mas esse pessoal que fez o curso de gestão comercial é um pessoal que tem um atendimento mais elaborado. É um pessoal que tem uma loja de entrega melhor. É uma loja onde o consumidor ele faz parte do dia a dia da loja, porque ele pegou o conhecimento científico, aprimorou com a prática que ele tinha. E nós sabemos que a teoria, junto com a boa prática, dá um excelente profissional. E os nossos alunos, como eu já te disse, como eu já falei aqui na mesa, 93% deles estão empregados. Eles vêm fazer aqui o curso porque ele está precisando para melhorar os seus resultados. E aí isso já é uma grande vantagem para a gente, porque o mercado todo nos conhece com com esse ofício, com essa pegada, com esse modo de preparar os alunos, com essa característica, com esses benefícios para a sociedade através dos alunos. Então, a gente fica muito feliz por isso, em ter uma faculdade que busca preparar o aluno, levando em consideração o conhecimento científico, mas preparando também ele para a vida. Não é só a profissão, ele tem que ter preparado para a vida, e aqui é o nosso papel. Maravilha. Quando estava abrindo o programa, falei aqui sobre os 12 cursos de pós-graduação, mas parece que eu me enganei, né, professor da Mata? São 13, né? São 13. Da área de estética e saúde, e estamos trabalhando também num outro curso, que é o curso de planejamento de RH, né, de recursos humanos, que está sendo feito pela coordenadora, a professora Cristiane Mello, né, e as coordenações também estão pensando que nós não temos ainda nenhum curso de pós-graduação na área de direito. Né, e a gente está pensando já existe um pensamento nessa área aí, para a gente desenvolver um curso de direito, porque ele tem que ter maturidade, excelente, tem que ter uma maturação, tem que ter uma construção de uma matriz extremamente competitiva, porque hoje o mercado tem uma amplitude muito grande de cursos, né? Então a gente trabalha especificamente naquilo que acho que nós temos competência, né? Então vem novo curso por aí, com certeza. Que maravilha! Quando eu comecei a fazer a faculdade, alguns nomes eu já conhecia não como professores, né? O professor Oswaldo Rebouças, por exemplo, quando ele entrou na sala de aula, eu olhei para ele e disse, não é possível. Aí, será que é ele mesmo? E aí a gente tem um sem número de professores muito capacitados. São professores muito bons, que têm uma didática muito boa. Eu queria saber se, dentro dessa perspectiva de aumento da faculdade, de criação do centro universitário, se a gente também tem uma expectativa de ampliação física, se existe um projeto, se não existe um projeto, qual é a ideia em relação a isso? Tem, inclusive hoje nós recebemos a visita da empresa construtora que vai terminar a obra que tem ali na faculdade, com prazo de conclusão lá para talvez agosto ou setembro esteja pronto ali com uma amplitude de mais 25, 26 salas ali à disposição. Por enquanto é o que nós temos aí, que já está em vias de fato, né, de conclusão até esse início aí do segundo semestre. Excelente. Conversar com vocês sobre a faculdade é fácil, né? A gente consegue perceber o carinho que vocês têm, o cuidado, o amor quando fala. Eu, quando li aqui o currículo do professor da Mata,
penso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o seguinte: com essa quantidade de dedicação de estudo, ele deve batalhar por uma estrutura bem sólida, porque é necessário, né? O aluno precisa disso. E o crescimento da faculdade ao longo vai fazer 19 anos, não é isso? Foi em 2008. 18 anos. 18 anos, né? O ano da maturidade. O ano da maturidade. O que diz para vocês, o que os senhores sentem no ano? E é uma pergunta para os três: o que sentem no ano da maturidade da faculdade CDL? Olha, assim, a gente como empresário, né, conhece os números das empresas que, em sua maioria, 30% no primeiro ano sucumbe, 50% no quinto ano sucumbe. Se nós estamos aí com 18 anos, é porque essa sucumbência passou longe daqui. Passou longe daqui Perfeitamente. porque ela foi bem fincada, ela tem um propósito. Quando você tem um propósito, não importa as adversidades. As adversidades são instrumento de crescimento. Não importa isso aí. Então, a faculdade, ela tem esse propósito de formar, de crescer, desenvolver, capacitar, melhorar. E todos mais outros verbos de primeira conjugação que você imaginar. A proposta do curso de Direito, né, dizer para você o seguinte: lá atrás, pelos idos de 1980, existia uma faculdade aqui, um curso de uma faculdade que ele preparava o aluno para advocacia sem gravata. Porque ele percebia lá atrás que o advogado, ele era muito... A formação dele era da contestação. A formação dele era da contestação, não era do acordo. Tanto que não tinha uma cadeira de acordo. De conciliação. De conciliação. Não tinha uma cadeira de conciliação. Era tudo, a prática forense era toda em contestação. Como você vai contestar? E aí tinha um curso da universidade aqui, que ela preparava o aluno ele chamava advogado sem gravata. Entendeu? É aquele advogado que trabalha dentro da empresa para prevenir as demandas. Ele é preparado para isso. Mas com a outra visão, ele colocava introdução à administração, teoria da administração, introdução à economia. E aí, depois se percebeu... Sim, e aí, nesse curso, diminuía-se. Por exemplo, Penal 1 era a parte especial do Código. Penal 2 a parte geral do Código. Aliás, Penal 1 era a parte especial e a parte geral. Porque as cadeiras de introdução à administração e economia tomavam o espaço dessas cadeiras. Então, você tinha Penal 1. Pronto, você tinha direito penal, é isso aí. Parte geral, parte especial do Código, acabou. Chegava nas contravenções, você disse: se eu estudo isso aí, você não vou dar, não. Não tem como dar isso aí. Como também acompanhando o Código Civil, quando chegava lá no direito de sucessões, a pessoa dizia: não vou ter direito de sucessões, essa cadeira não existe. Vocês vão estudar e vão se virar por aí. Entendeu? Depois foi que mudou. Né? Disse: não, tiraram essas disciplinas que completavam o curso de Direito e deixaram somente... Aí aumentaram, Penal 1, Constitucional 2, certo? Constitucional 3, e foram diversificando mais para o curso de Direito. Depois, então, veio essa outra ideia, que é o advogado conciliador. E isso tem ganho espaço imenso. Até o Ministério Público faz transação. É verdade. Você imaginar no tribunal de um júri, na década de 80, o Ministério Público pedir absolvição de um réu, ele é preso. Entendeu? Hoje não, é normal. Então, e aqui a faculdade CDL, ela tem essa vantagem, que ele é um misto de tudo isso. O aluno ele é preparado humanisticamente, ele é preparado tecnicamente, e é preparado também para as demandas para a conciliação. Então, nisso, a gente tem uma vantagem muito grande, porque nós preparamos os nossos alunos para a contestação.
E eu estou cursando ela agora nesse 5º semestre, por coincidência. Porque Muito você vai numa apropriado. audiência de um juizado especial, né? A primeira audiência é conciliatória, né? No cível, a primeira audiência é conciliatória. Então, isso demorou muito. Agora eu vou te dizer, como advoguei 25 anos, e eu sou comerciante, então o comerciante ele é acostumado a negociar, que é conciliar. Minhas audiências eram muito boas. Eu consegui muito... eu devo ter feito uns 250 divórcios, mais ou menos. Nós temos, eu e minha mulher, em torno de uns 50 casais que até hoje são gratos a gente, que nós negociamos a conciliação deles. Que coisa bonita. E é um papel muito bonito que o advogado deve aprender a fazer. Inclusive, aproveitando o que o senhor disse sobre era um absurdo um promotor pedir a absolvição, eu acho que o nosso papel é buscar a verdade. Seja ela qual for, mas a gente tem que buscar a verdade. Pois essa verdade, ela nos libertará. Pois é. E aí, quando um advogado, é que eu não sou advogado ainda, estou estudando, mas quando nós nos formarmos que recebermos um cliente, nós temos que entender primeiro que ele está com uma angústia do tamanho do mundo. E nós somos a última caixa de ressonância da sociedade, onde ele vai bater. É lá na porta do advogado. Se o advogado não tiver a coragem de enfrentar, para exigir o Estado Democrático de Direito, é melhor ele suspender a OAB dele. E socorrer, porque aquela pessoa chega apavorada, ela não tem a menor noção do que pode acontecer, ela imagina logo o pior. Então você tem que entender que precisa dizer a verdade para ela, mas também precisa dizer, eu vou te ajudar, eu vou cuidar de você. É o papel do advogado. E começar com a conciliação, em buscar a verdade, em todos os aspectos. Eu queria muito continuar essa conversa, porque eu acho assim que ela começa a pegar embalo, mas aí eu tenho que cumprir o meu tempo aqui. E como sempre, passa voando, né, Iraton? Ele vai-se embora. E a Débora já olhou para mim 2 vezes ali. Então eu tenho que cumprir o tempo. Queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Queria dizer que é muito importante para nós, tanto para os alunos que já estão na faculdade, como para aqueles que têm a vontade de vir, que têm o desejo de vir. E às vezes fica com medo, tem dúvida, acha que não dá certo. É importante o momento, você ouvir aquelas pessoas que estão em frente e saber do cuidado que essas pessoas têm, de que elas estão pensando no seu futuro e planejando a sua vinda para cá, a sua estadia aqui. É muito importante para nós. Isso realmente é muito importante e eu queria agradecer, professor da Mata, muito obrigado por ter aceitado o convite. Tá? Nós estamos aqui à disposição quando o senhor quiser vir aqui. As portas do Ponto Legal estão totalmente abertas. Eu tenho acompanhado esse podcast e você que está nos ouvindo agora, que está assistindo agora, vem para a Faculdade CDL, aqui você vai encontrar cursos espetaculares com a competência necessária, com as habilidades necessárias para que você possa exercer a sua profissão. Vem para cá, vem. Como a gente diz aqui no Ponto Legal, vem para cá. Professora Neurismen, madrinha do Ponto Legal, muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado e por ter vindo e ter aceitado o nosso convite novamente para estar aqui. Já estou esperando o próximo. Graças a Deus. Obrigada. Doutor Assis, quando a gente se dispõe a fazer uma faculdade, no começo da vida, a gente tem um mundo de incertezas. Será que é isso que eu quero? Será que eu vou me encaixar? Então é natural você entrar numa faculdade, não conseguir entender que aquilo ali é o seu mundo e mudar para outra, né? Mas a orientação nessa hora faz toda a diferença. Porque você está no começo da vida e tem uma vida pela frente.
Quando você tem uma certa idade, você já decide o que você quer e vem para cá. Mas se não tiver uma orientação de como caminhar durante os seus estudos e depois dos seus estudos, você também vai acabar se perdendo. Particularmente, eu posso dizer que me sinto bem encaminhado. Gosto muito dos meus professores, de todos, sem exceção. Sou até suspeito para falar, porque faço amizades demais com eles e tenho aqui o privilégio de ter 3 supervisoras que estão sempre próximas, né? Então, eu queria lhe agradecer pelo carinho, pelo cuidado, queria lhe pedir que olhasse sempre com o mesmo olhar para a Faculdade CDL, porque existem 2 aspectos no mundo que fazem toda a diferença para um ser humano que trabalha para sustentar a família. Um é a oportunidade. E o outro é poder aproveitar a oportunidade. A Faculdade CDL tem dado às pessoas condição de aproveitar a oportunidade, tanto no aspecto de tempo, quanto num aspecto de você conseguir cumprir, conseguir pagar financeiramente, conseguir fazer a sua faculdade. Eu conheço muitas pessoas que, se não fossem esse apoio do CDL, a forma como a Faculdade CDL trata, as condições que a Faculdade CDL coloca, elas não estariam aqui. Na nossa turma mesmo, a gente às vezes precisa puxar a mão de um, ajeitar a mão de outro, olha, vamos, a gente consegue. E isso é muito importante. Eu sei que não é um pedido só meu, é de todo mundo, mas eu faço pessoal que continue essa política de ajudar as pessoas e propiciar às pessoas condições realmente de cursar uma faculdade de qualidade com a condição financeira que a Faculdade CDL apresenta. Tá. Nós temos um conselho, o Conselho Superior da Faculdade, que são os ex-presidentes, formado por eles. E cada ano, na prestação de contas, é uma das coisas que a gente mais pede, manter a CDL de Fortaleza colaborando com a faculdade. Manter, para que a gente possa ter uma mensalidade mais competitiva, para oportunizar não só o comerciário, mas a pessoa que precisa. Exato. Então, nós temos esse compromisso, tá? E os conselheiros, eles têm também esse pensamento, de tal forma que, levando em consideração a sua fala, a faculdade boa é aquela que você faz precisando dela. Exatamente. Quando você é jovem, 18, 19, você tem que fazer a faculdade. E o pai cobra, a mãe cobra, e está certo, tem que cobrar mesmo, fazer a faculdade, para melhorar. Apesar de que a geração Z não está muito preocupada com isso, não, né? Mas as gerações anteriores estavam muito preocupadas com isso. E a geração Z ela vai chegar um momento que ela vai entender que esse conhecimento também é importante. Como é que você vai fazer um concurso para juiz, promotor, delegado? Você tem um diploma de direito, né? Então, aí você vai, faz um curso lá e tal, e no fim não se dá, não se enquadra, termina, não se encaixa, e aí você vai estar numa profissão aqui, rapaz, eu tenho que fazer essa aqui. Aí o cara vai e faz aquela que ele precisa. Nós orientamos muito nesse sentido. E orientamos muito também assim, eu fiz administração. Agora eu quero fazer administração. Agora eu quero fazer odontologia. Rapaz, cresce na tua administração, faz um mestrado, faz um MBA, faz um mestrado, vai crescer dentro daquilo que você quer. Agora, você realmente não se encaixou? Não, aí pega o bico, vai procurar uma coisa que você realmente lhe complete. Mas o curso bom é aquele que você faz precisando dele, né? Que é geralmente o segundo curso, o segundo curso. E a CDL tem esse compromisso com a Faculdade CDL de estar sempre como mantenedora, ajudando, contribuindo para que as mensalidades fiquem competitivas. Eu lhe agradeço muito, doutor Assis, e muito obrigado novamente por ter aceitado o convite. Foi uma honra tê-lo aqui.
E as portas estão abertas no momento em que o senhor desejar vir novamente ao Ponto Legal. Eu fico muito Estamos feliz aqui. em participar na mesa com essas feras, né, do ensino acadêmico, né, e você um neófito, né, na profissão Exatamente. da distribuição da justiça, e você começou falando que não era comunicador, Não mas sou. tem uma premissa que diz o seguinte, que você não é velho, mas todo advogado velho quer ser jornalista. Todo jornalista velho quer ser advogado. Por quê? Comum a eles, a escrita, a observação. A investigação. Você entendeu? Então, é muito comum Uhum. os advogados. Eu, por exemplo, na minha idade, tendência para escrever. Por quê? Escrevi a vida toda. Entendeu? E aí, vai fazer o quê? Não vai dar muito jornalista, mas vai buscar as ferramentas e certamente estão no jornalismo, que é a escrita, que é a comunicação, que são os artigos, que são os posicionamentos. E assim é. É verdade. A gente vai aprendendo com a vida, né? É isso mesmo. Ok. Bom, muito obrigado pela participação de vocês. As portas do Ponto Legal estão sempre abertas e o carinho da gente, pelo carinho de vocês com a faculdade, é realmente assim, a gente não consegue nem dizer, expressar isso numa palavra só, né? Então, muito obrigado. Muito bom. Você assistiu a um episódio do Ponto Legal do ano de 2026, o nosso primeiro episódio. Na próxima semana nós estamos aqui de novo, trazendo mais um assunto do mundo do direito. Vem para cá.